Cana é a cultura do Brasil que nunca para. As nossas histórias caminham lado a lado. E como nós, o cultivo também mudou. Não cultivamos apenas cana, cultivamos energia. Ela não está só no campo, está no dia a dia do brasileiro. No café, no pão e até na granola que dá energia para mais um dia. A energia é fundamental para a vida. Está nas ruas e nas estradas, movimentando o Brasil que vai mais longe. Etanol, tecnologia ecológica 100% brasileira. O biodiesel que transporta o trabalhador todos os dias. É a alternativa limpa para iluminar as cidades. Energia elétrica sustentável da biomassa em favor do brasileiro. A FMC se orgulha dessa parceria. Investir em cana é investir no brasileiro. Inovamos juntos para o Brasil não parar. Onde tem cana, tem energia. Tem FMC. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro seminário de inovações, esse ano no formato virtual. Em nome da UDOP, dos nossos apoiadores, Syngenta, FMC, Bayer, Corteva, UPL e Suez, eu agradeço a participação de todos aqui no chat, que já estão aqui interagindo. Agradeço a participação dos nossos debatedores, do nosso moderador. O nosso painel de hoje será sobre inovações no plantio para a formação de canaviais com alta produtividade. Nós contaremos com os debatedores Cássio Pagiaro, que é superintendente da Unidade Atena, Marcelei Daniel da Silva, gerente de tecnologia agrícola regional da Adecoagro, Rodrigo Rodrigues Vinci, que é diretor agrícola da Ativos, e Sérgio Luiz dos Santos, gerente agrícola da Pedra Agroindustrial. E agradeço também ao nosso moderador, Antônio Ribeiro, que é engenheiro agrônomo da Ridesa, UFSCar, e eu passo a palavra para você, Antônio, é com você. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado ao DOP pelo trabalho de excelência que sempre prestou ao setor. Nosso agradecimento ao presidente da UDOP, inclusive recém-eleito, a Mauri Peckelman, e ao professor Salib, o presidente executivo da UDOP, nossos agradecimentos. Então, novamente, sejam bem-vindos ao terceiro seminário de inovações da cana-de-açúcar da UDOP, um evento online, ao vivo, gratuito, com transmissão aqui pelo canal do YouTube da UDOP, com legenda simultânea para o espanhol, inclusive, né, Vanessa, nos recomendaram falar o mais pausado possível, né, para que os nossos colegas da América Latina possam nos entender aqui, entender o nosso debate, tá? Bom, então, meu nome é Antônio Ribeiro, aqui já devidamente apresentado, serei o moderador desse painel, painel de solo e planta. Esse tema desafiador, trataremos de inovações no plantio para a formação de canaviais de alta produtividade, inclusive já chamo aqui essa palavrinha, formação de canaviais, né? Então, acho que é um tema importante, que a gente conta aqui com profissionais de altíssimo nível, que me deixa aqui numa situação bastante confortável em moderar esse painel. Então, eu agradeço a todos vocês, já devidamente apresentados, agradeço também às respectivas empresas que permitiram esse tempo de vocês aqui conosco, para esse bate-papo, para essa troca de informações, para essa troca de experiência. Como eu disse, vamos abordar principalmente a planta, mas vamos tentar e ficar bastante à vontade aí para linkar com solo, mecanização, outras áreas do conhecimento. Mas, se me permitem, eu queria começar com alguns dados oficiais do setor, tá?
que na década de 80, nós tínhamos ali no Brasil, tinha em torno de 4 milhões de hectares, né? Na década de 90, nós ficamos ali em 5 milhões de hectares, tá? De 90, isso até 2001. De 2001 a 2008, a gente passou 7 anos, nós passamos de 5 milhões para 9 milhões de hectares, tá? Ou seja, um crescimento horizontal muito forte, né? No Centro-Sul, na nossa região, aqui a gente teve um crescimento rápido, abrupto, e nós estávamos com produtividades em torno de 80 toneladas por hectare ou um pouco mais, e caímos para aproximadamente 70, 72 toneladas por hectare, e continuamos nesse patamar de produtividade. Bom, muito se responsabilizou aí a mecanização, crise política e financeira, principalmente a de 2007, culpou-se clima, novas áreas de produção, falta de variedades, entre outros temas, o que realmente é verdade. Mas pouco se falou ou nada se comenta sobre planta, sobre formação de viveiro, para que a gente construa um canavial melhor. E se me permitem, eu queria iniciar esse debate com o Cássio, que inclusive teve uma matéria na revista Opiniões, com o título Moderno é Conquistar Resultados, ou seja, ele tenta mostrar ali para nós, brevemente, né, que nós precisamos aplicar muito dos conhecimentos já existentes e que a gente perdeu ao longo dessa década. Cássio, já começando com você, então, você concorda que houve esse crescimento desordenado, uma parte dessa produtividade a gente acabou perdendo por ausência de um planejamento melhor, por formação de viveiro e condução das suas boas práticas, e queria que você complementasse a sua resposta com ações que podemos fazer ou que temos feito para reverter esse cenário. Por favor, Cássio, fique à vontade. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a ser convidado e estar participando desse terceiro seminário de inovações da UDOP, que para nós é uma honra sempre estar discutindo, podendo passar um pouco do nosso conhecimento e receber o dobro disso, né, de todos os participantes aí que vão interagir conosco, né. Bom, hoje nós estamos falando do tema inovações no plantio para a formação de canaviais com alta produtividade, né. Esse tema inovações nada mais adequado para o momento, para esse ano, né, e principalmente agora, a gente fazendo um seminário, cada um no seu local de trabalho ou na sua residência, em função da condição de cada um, né, já começamos com essa inovação. Mas a gente tem visto aí outras situações, tem dado certo, as mensagens têm podido ser passadas de uma maneira bem clara, tá? Acho que está funcionando bem e vamos dar prosseguimento aí, né? A gente só que fica mais um pouco assim, né, atrás da câmera aqui, fica um pouco mais tímido aí. Mas vamos lá. O Antônio citou algumas coisas que a gente andou escrevendo em algum momento e tudo mais, né? Falando de inovação, falando de modernidade e tudo mais, né? Ele já fez um breve relato. Realmente, nós tivemos um crescimento desenfreado aí a partir de 2008, onde nós notamos que houve realmente uma aceleração muito forte do setor sucroenergético, em termos de expansões, de greenfields, né? E não necessariamente esse crescimento ele foi tão planejado, né? Por outro lado,
o crescimento, ele também se deu até por uma necessidade, né, porque as áreas os melhores ambientes de produção já estavam ocupados com a própria cana ou com as outras culturas, então necessariamente se expandiu em um ambiente de menor potencial, mais desconhecido do setor, né, e que levou e está levando algum tempo para que a gente entenda, domine e possa fazer as práticas necessárias a essa tão esperada aí, alta produtividade. Em termos de inovação, com certeza, as inovações que serão as ferramentas que nos levarão a esses canaviais tão buscados de alta produtividade, né? Mas o que eu sempre procuro dizer para os colegas, quando a gente fala, quando a gente tem uma oportunidade, é de que o que é inovação para cada um, né? Porque cada local, cada empresa, cada usina, ou às vezes dentro de um próprio grupo, as usinas ou as unidades estão em estágios diferentes de conhecimento, de aplicação, tá? Então, o que eu quero dizer é que, para mim, inovação é tudo aquilo que a gente passa a fazer, ou pode passar a fazer, daquilo que a gente não faz. Não necessariamente é uma coisa moderna que eu quero dizer atual, lançada na atualidade, mas tudo que eu passar a fazer que vai me trazer um resultado positivo em relação à produtividade de cana, uma inovação que a gente pode estar implementando no nosso manejo, no nosso dia a dia, para que a gente obtenha resultados melhores. Nós podemos citar aqui, né? Se a gente está falando de ganhos de produtividade, de produzir canaviais de alta produtividade com inovações no plantio, então nós vamos ter um leque muito grande. Nós temos a questão do preparo do solo, logicamente, a qualidade das mudas, que acho que é um tema que nós temos que focar muito, que os sistemas atuais, principalmente a muda pré-brotada, a meiose, que está vindo muito fortemente, pode nos ajudar a voltar a ter mudas sadias, né? Até porque eu considero, em termos de insumo, a muda, a variedade de cana, o principal insumo do setor sucroenergético, tá? A qualidade das operações como um todo, eu acho que nós temos muito a ganhar nisso. Os insumos, hoje nós temos um leque de insumos muito grande, muito mais tecnificados, com características muito pontuais que podem nos levar a ganhos de produtividade, né? A janela de plantio, eu acho que nós não podemos falar em plantio para todas as regiões do Centro-Sul ou do próprio Brasil na mesma época. Existe a janela de plantio, ela é importantíssima para a obtenção de produtividades. A questão do pisoteio, né? É no plantio que a gente prepara o nosso canavial para que a gente não tenha pisoteio nos cortes subsequentes, nas situações subsequentes, que eu acho também que é o grande detrator aí da nossa produtividade ou do encurtamento do ciclo do nosso canavial, tá? Então, a inovação, ela é fundamental. Para mim, inovação não é tudo que foi descoberto agora, necessariamente, mas é tudo aquilo que a gente pode aplicar na nossa condição, que seja diferente e que nos traga resultados. Se fala muito dos canaviais aí, todo mundo em busca dos canaviais dos 3 dígitos, né, de 100 toneladas ou acima de 100 toneladas por hectare, tá? Mas, para a gente atingir isso, quem vai ter condição vai ter que inovar realmente. Porque se nós pegarmos a caracterização dos ambientes de produção feitas pelo CTC, a gente pegar o melhor ambiente de produção, a gente vai ter, como média de 5 cortes, a característica do ambiente não nos daria a oportunidade de produzir 100 toneladas por hectare. Se não me engano, o número é 97 toneladas por hectare. Então, nós temos que ter alguma coisa a mais para alterar esse ambiente e dar mais potencial de produção e produtividade para ele, tá? Então, eu fiz essa breve abertura para que o Antônio agora e os demais colegas possam aí trazer temas específicos para que a gente possa estar discutindo mais focado. Legal, Cássio. Eu queria já aproveitar, então, o Sérgio. Sérgio, a gente tem visto
na usina IP, trabalhos com meiose, com cantose, e chegando muito rápido na área a ser plantada, aquela variedade desejada, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, desse planejamento, dessa estrutura que está envolvida aí no plantio e, enfim, o que você pode nos falar em relação a isso, Sérgio. Bom, boa tarde a todos, né? A princípio, até partindo dessa explanação do Cássio, foi muito bem colocado, né? O foco aqui é mais específico de tecnologias ou inovações ou revisões de processo, melhoria de processos atuais dentro da área de produção de mudas sadias, né? É importante sempre partir, já que o foco é plantio, desse princípio básico de obtenção de mudas sadias e os cuidados prévios aí com o viveiro, o tratamento, para partir desse insumo que é muito importante, conforme o próprio Cássio reforçou, né? E, como sempre, tem sido uma curva de aprendizado, né? A gente, você, Antônio, explanou aí a condição do setor como um todo, o crescimento horizontal, né? De novas áreas, novas fronteiras, ambientes mais desafiadores, né? E dentro dessa curva de aprendizado, a gente tem uma oportunidade também dentro do mesmo grupo, né? O grupo tem 3 usinas, 2 na região de Ribeirão, que são de ambiente de solo, regime de chuva bem mais favoráveis do que a usina IP, na região ali de Andradina, né? E a gente vem de vários anos na região da usina da Pedra com alguns manejos, né? Que vieram para cá, para a IP, e a gente precisou fazer uma customização. Isso acaba levando tempo, demanda uma adaptação, uma formação do pessoal, né? E dentro dessa evolução, que era o plantio tradicional de viveiros, houve por bem, e foi um aprendizado, a obrigação de fazer o planejamento com antecedência. O grande ganho da meiose, do MPB, da questão de viveiros, cantose, foi a necessidade e o aprendizado que trouxe para dentro da empresa de planejar com antecedência, 1 ano, 2 anos, você saber quais canaviais você vai dar o último corte, para planejar para que lado vai ser a reforma ou a expansão, e preparando antecipadamente a questão dos viveiros. Sempre partindo do critério da sanidade e depois usando esses dispositivos aí de MPB, ou cantose, ou meiose, né? Isso aí é meio lugar comum, mas eles podem ser entendidos de inovação não como uma novidade, mas de um jeito diferente de fazer o viveiro aí, nessa questão logística de ganhar distância e acelerar o processo de introdução ou reintrodução de novas variedades, né? O grande ganho é essa questão de planejamento. E isso foi um aprendizado que a gente está tendo e é constante na IP, né? Essa questão aí de planejamento de mudas e também essa vivência com as demais ferramentas que são também, obviamente, necessárias, como o manejo de solo, conhecimento mais profundo do perfil do solo, correção em profundidade, né? Para conseguir somar fatores positivos através das boas práticas ao potencial genético das novas variedades, né? Buscando aí aumentar a quantidade de açúcar por hectare, né? Que vai ajudar a fechar os custos aí da atividade. Perfeito, Sérgio. Marcelei, chamar o Marcelei aqui. Marcelei, vocês, inclusive falando de meiose ou cantose, a gente vê que o MPB é muito bem falado, as mudas pré-brotadas, né? Acho que veio para ajudar muito, principalmente na meiose, que é uma ideia que surgiu lá na década de 80, né? E que dessa vez retomou, veio com muita força esse novo sistema de plantio. Marcelei, vocês têm aí, vocês estão produzindo MPB, a gente sabe disso. Como é que está, como é que é a produção de vocês? Enfim, o que você pode passar para a gente, inclusive em relação às meioses, como é que vocês têm feito esse plantio? O que você pode falar para a gente, Marcelei? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite
o BOP. Quero parabenizar também os colegas que posicionaram muito bem. Inclusive, o Cássio fala da questão de lembrar a gente tem que pensar na modernidade, mas também a gente não pode esquecer de fazer as coisas bem feitas, que a gente já fazia antes, a gente tem que manter aquilo que já é bom. Então, eu quero aproveitar, antes de responder sua pergunta, Antônio, para a gente fazer também uma reflexão bem rápida. Você comenta que a produtividade da cana-de-açúcar, ela regrediu aí nos últimos anos, e quando você olha para grãos, nos últimos 15 anos, segundo o Conab, 34% de evolução ao longo dos anos, né? Bom, a gente sabe que é uma cultura com uma área muito maior no mundo, onde você tem um ciclo produtivo muito menor, mas o que a gente pode tirar de aprendizado disso? O que eles fazem diferente de nós? Aí, quando a gente para analisar, principalmente no sentido de formação de lavoura, você pode ver que soja, o desenvolvimento de equipamentos, seja para plantio, tratos e colheita, normalmente andam juntos. Quando você olha, no caso da cana-de-açúcar, você vê muita euforia no sentido da mecanização da colheita, né? Tem aí máquinas já eficientes, com ótimos resultados de 2 linhas, e daqui a pouco deve aparecer muito mais coisa. E o melhor hoje voltou para o manual. Quem tem a disponibilidade está fazendo manual e com resultado melhor do que o mecanizado. Então, fica aí um alerta para nós, uma reflexão, né? E tem um outro ponto também, tem um indicador importante, que é o BEM, que fala que 10% de falha é grupo A, né? Ou seja, a nota mais eficiente desse indicador. Então, quando você olha para grãos, 0,5% é o máximo que é tolerável. Então, vale a pena a gente olhar assim para trás, né? Olhar para quem faz algo diferente da gente e fazer, sim, essa análise e entender, né? Bom, trazendo para o lado do método propagativo, que é um dos pontos que eu vejo como um dos pontos principais que são diferentes em relação a grãos. Nós trabalhamos com muda de colmos. Grão já trabalha com semente, né? E, de repente, o MPB pode ser um caminho, né? Já é uma técnica de plantio mais semelhante, mais próxima de uma semente. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente mudar o método propagativo, vai facilitar o desenvolvimento de equipamentos para plantio. Então, esse é um ponto. Tem outras tecnologias que, de repente, serão comentadas. Tem mais outras coisas vindo por aí. O que a Ecoagro está fazendo nesse sentido? Atualmente, nós temos uma biofábrica de MPB. Nós trabalhamos num processo de cultivo protegido, né? Nós buscamos conhecimento de diferentes culturas, de diferentes países, ou seja, reunimos várias ideias em um único projeto. Fábrica de MPB, né? Mas ela é um processo. Hoje nós temos uma biofábrica com um potencial de produção de 20 milhões de mudas, que é o que a gente vai produzir agora em 2020, e para 2021 a gente está buscando aqui 28 milhões. Bom, o que a gente tem de diferencial nessa biofábrica? Cultivo protegido, que consiste, na verdade, no sistema inteligente de controle climático, da irrigação e da fertirrigação, né? E automação dos principais processos produtivos, então, ou seja, as principais atividades, misturador de substrato, enchimento de bandejas, transporte de mudas dentro do viveiro, podas, tudo mais, a gente está fazendo a automação aí dessas atividades. E um outro muito interessante que a gente está trabalhando com muita intensidade é com relação a métodos inovadores de produção.
praticamente não trabalhamos com mudas de colmos, né? Trabalhamos com processos alternativos, extração de propágulos, né? Até mesmo o meristema a gente tem utilizado principalmente para limpeza dos materiais, materiais estratégicos. A gente sabe que, por um lado, essa técnica oferece um risco com relação à variação somacronal, mas nós temos um acompanhamento e um controle muito vigoroso de todas as variedades produzidas, e até o momento a gente não está tendo nenhuma dificuldade nesse sistema. Dentro da biofábrica, mas basicamente esses. E com relação ao processo no campo, a gente vem trabalhando num sistema de meiose com 12 linhas, né? Então, é um sistema que fica entre a meiose e a cantose, né? Seriam faixas, na verdade. Por que isso aí? Como eu comentei, a gente não tem... Só te cortar um minutinho, só te interromper, pedir para você inativar a sua câmera, isso, e você continua só falando para a gente, porque está picotando um pouquinho a sua fala, mas, por favor, continue, desculpe interromper seu raciocínio, pode continuar, Marcilei. Bom, conforme eu comentei, nossa região é muito carente de mão de obra rural. Então, todo o plantio das linhas mães, ou seja, meiose, o cantose que a gente está fazendo, ela é 100% mecanizada, certo? Bem como a desdobra, certo? Então, linha mãe, seja de uma ou duas linhas, não conseguiu se encaixar aqui no nosso manejo. Então, nós trabalhamos com esse trabalho aí de faixas, tem que ser muito bem estudado aonde que a gente vai fazer a alocação desse viveiro dentro da fazenda. Nós levamos em consideração o histórico da fazenda de pragas, a um ponto que também seja estratégico do ponto de vista de distribuição da muda, e ambiente de produção, a gente tenta, obviamente, colocar num ponto um pouco melhor, 100% mecanizado numa taxa em torno de 1:7, que também já é um ganho considerável, que a gente vinha de um histórico aí de 1 para 4,5, 1 para 5, e a gente trabalhando com uma muda de melhor qualidade, mesmo com uma idade de 8 meses, em média, nós conseguimos ter uma taxa aí em torno de 1:7. É lógico, depende de material para material e época, mas um outro... A gente consegue muito importante, né? A gente vai conseguir retirar caminhões transbordos da operação de plantio, porque a muda vai estar toda dentro da área, mesmo que a gente não consiga fazer aquele sincronismo de já ir colhendo e jogando dentro da plantadora, mas a gente consegue trabalhar só com tratores, que já tem uma facilidade de ajuste de bitolas e tudo mais. E é também um equipamento que tem maior flexibilidade dentro das operações. A gente sabe que o maior gargalo da gente ter que plantar cana praticamente o ano inteiro, uma janela maior de plantio, é para diluir custo fixo. Se você já elimina o caminhão de transbordo, já facilita bastante, né? Então, basicamente, são esses pontos aí, espero ter contribuído. Obrigado, Marcilei. Nós vamos explorar um pouquinho mais você. Você comentou a possibilidade da gente chegar ao momento de plantar como se planta semente, plantar cana-de-açúcar como se planta semente. Eu queria chamar o Rodrigo Vinci. Rodrigo, a gente tem um sistema, por exemplo, o Emerald da Syngenta, né? Acho que todos já tiveram alguma experiência com essa tecnologia e algumas outras que estão chegando. O que você pode comentar com a gente desse tema, viveiro, e também trazendo o Emerald
como uma nova opção aí de muda e sistema de plantio. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado ao DOP pelo convite. Sempre bacana estar aqui participando desse tipo de debates. E num tema que é, de certa forma, muito atual, né, que é a questão de inovação. Antônio, eu acho que antes de entrar especificamente na questão do Emerald que você tocou aí, eu acho que tem algumas contribuições a tudo que foi falado pelos colegas aí, pelo Cássio, pelo Sérgio, pelo próprio Marcelei. Eu vejo que, assim, o viveiro, antes da gente falar uma inovação que é mais disruptiva, que é o Emerald, que talvez seja a mais disruptiva que a gente vem tendo nos últimos anos, que a gente vem observando nos últimos anos, acho que a questão do viveiro nada mais é do que o alicerce dos nossos canaviais, né? Então, a gente vê, passado esse momento de euforia, como você comentou, de expansão, uma expansão não tão planejada assim, a gente vê um movimento nas usinas de melhoria de processo, está todo mundo preocupado em trabalhar internamente seus processos, a própria questão das biofábricas, as usinas, a gente vê um movimento de usinas montando biofábricas modernas, bem automatizadas, já é um avanço também nesse sentido de melhorar processos, e agora a gente vê também um movimento muito forte com relação à inovação. Inovação no sentido que o Cássio comentou, de fazer algo que você não fazia, algo que pode ser muito simples, muito rudimentar, mas que você não fazia e que te traz um resultado positivo, e em alguns casos também inovações mais disruptivas, como é o caso do Emerald. No caso nosso, da Ativus, a gente vem tendo contato com essa tecnologia há alguns anos, a gente vem participando no desenvolvimento dessa tecnologia já há alguns anos, e a gente tem observado um avanço importante com relação a esse tema. Eu acho que a tão sonhada semente de cana, como a gente vem falando há muito tempo, ela acho que nunca esteve tão perto como ela está hoje. Essa é a minha opinião. Hoje a gente tem, falando mais especificamente do Emerald, a gente tem alguns campos instalados na Ativus, em diferentes estágios de desenvolvimento, onde a gente já tem áreas colhidas, a gente tem áreas que foram plantadas recentemente, enfim, e a gente vem observando um desenvolvimento da tecnologia condizente com o que se espera em termos de expectativa. Plantando ela dentro de janelas consideradas ótimas para cada região, como o Cássio também bem comentou, cada região tem uma janela ideal para se plantar cana. Respeitando essa janela, a gente obviamente vai ter produtividades melhores, e o Emerald tem que se encaixar dentro disso. Então, a gente vem explorando isso no desenvolvimento dessa nova tecnologia, e até então, os resultados têm sido muito promissores. Óbvio que ainda tem muita coisa para se aprender, para se desenvolver com relação a esse tema, mas o que a gente vem observando, principalmente nas áreas que a gente plantou mais há um pouco mais de tempo, o desenvolvimento tem sido muito satisfatório, muito em linha com o que a gente criou de expectativa. E acho que, adicional a isso, o Emerald traz uma simplificação muito grande para o processo de plantio. Hoje, a gente tem estruturas de plantio, quem planta mecanizado, como é o nosso caso, tem estruturas de plantio extremamente robustas, grandes, colhedora, plantadora, caminhões, tratores, enfim, é uma estrutura que, obviamente, tem um custo de investimento muito alto para se montar uma estrutura de plantio, demanda muito dinheiro, e a gestão dessa estrutura também não é algo tão simples assim, demanda muito dos nossos gestores operacionais aí. Além de tudo, quem planta grandes volumes de áreas, como é o nosso caso, a gente também precisa de um grande esforço do ponto de vista de planejamento. Alocação de viveiros, época de plantio, enfim, tem toda uma engenharia por trás de um grande plantio, como é o nosso caso, e como é o caso de alguns dos nossos colegas aqui.
Então, eu vejo que o Emerald, nesse sentido, ele traz uma simplificação muito grande para todo esse processo. Além de que, o fato de você não precisar mais enterrar a cana e passar a processar toda essa cana seria talvez o maior benefício. A gente teria rapidamente um acréscimo muito grande nas nossas moagens e um preenchimento das nossas capacidades instaladas. Isso certamente seria um apelo muito forte para que essa tecnologia ela ocupe um espaço importante dentro do nosso plantio atual. Então, acho que, em linhas gerais, tentando responder brevemente a sua pergunta, acho que é isso. Ótimo, Rodrigo. Sérgio, por favor, fique à vontade, Sérgio. Bom, parabéns aí pela colocação do Rodrigo, pela vivência dele, né? Só uma contribuição conceitual, né? Que dentro dessa linha de inovação, no caso do Emerald, nós temos uma inovação no tocante a produto e processo, né, Rodrigo? Ela tem de duas vertentes aí, né? E nessa busca de economizar muda para poder moer mais, a meiose é um princípio mais rústico de obter isso, né? E o desfecho é no Emerald, ou na semente que o CTC também está tentando desenvolver, né? Com benefícios aí de sanidade, de logística e também, a troco dessa redução de equipamento, um foco grande nosso também tem redução de pessoal, né, de operadores e tudo, né? Só para complementar, já está embutido no que você disse, mas só para dar um destaque a mais aqui. Exatamente isso. Eu acho que tem um viés muito forte de processo, mas produto também. E, obviamente, você pode desinvestir em alguns setores e acabar usando esse recurso para investir em outros. Acho que é uma outra oportunidade que tem aí dentro de tecnologias como essa. Você, de repente, acaba economizando por um lado e podendo investir um pouco mais em outros lados que a gente talvez não explore tanto como deveria atualmente. Você tem uma margem de orçamento para priorizações aí. Exato. Ok, muito bem colocado aí. Ótimo, agradeço. A gente fala assim, MPB, enfim, essas outras tecnologias como sementes artificiais ou o próprio Emerald, mas a gente fica numa situação complicada e queria saber a opinião de vocês, como a gente trata a questão da janela de plantio, né? A gente acaba tendo que necessariamente plantar numa janela muito pequena ou então abrir mão da irrigação. E aí eu pergunto a vocês, e se alguém quiser já se voluntariar, a questão de irrigação é possível? A gente tem evoluído nisso em algum momento? Vou chamar o Marcelei, pode ser, Marcelei? Sim, pode ser. O que você pode falar para a gente, Marcelei, em relação a essa questão do MPB no campo e a irrigação? Antônio, só complementando aí o que os colegas disseram, eu acredito que a partir do momento que o setor já começou a trabalhar com MPB, qualquer outra técnica que vier depois, seja Emerald ou qualquer outra tecnologia, teremos muito mais facilidade de adaptação. Bom, com relação à irrigação, vou voltar de novo a provocar a questão de grãos, né? Dos 35% de evolução de produtividade que eu comentei da soja, tem uma matéria que fala que 15% foi muito em razão da irrigação, né? Então, aí vem para cá também, será que esse desafio da irrigação nos viveiros é uma oportunidade para a gente pensar na cana-de-açúcar? A Atlas já tem, inclusive, experiência, né? Tem uma região, tem uma unidade que tem um pouco, né? O Rodrigo pode comentar um pouco mais. Mas hoje o que eu vejo é o seguinte, a gente está fazendo irrigação de MPBs via gotejo, via tratorzinho, via barra irrigadora, recentemente de grãos, né?
nos passaram algumas ideias e daqui a pouco a gente vai implementar. Então, e o interessante foi que é algo que a gente vem sofrendo bastante, que para eles, aparentemente, já foi superado. Então, é muito importante a gente dar uma olhadinha aí para o que esse pessoal está fazendo, a gente cortar um pouco de caminho, né? Atalhar um pouco, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar um pouquinho nesse sentido, Antônio. Perfeito. Rodrigo, como é que a gente pode fazer e evoluir em relação a essa questão do MPB e aumentar mais essa janela de plantio dela? É com irrigação mesmo? Tem algum outro sistema que você entende que a gente possa trabalhar ou inovar? O que você imagina em relação a isso, Rodrigo? O Antônio, eu acho que assim, o principal ponto com relação a viveiro, seja ele de MPB ou seja ele de como, é a questão do planejamento. Eu acho que quando você e o MPB, ele te força a ser mais crítico e mais disciplinado com relação ao planejamento. Eu acho que esse é um principal ponto. Idem para as meioses. As meioses também forçam você a ter um nível de planejamento melhor. Então, acho que o primeiro ponto para poder avançar com isso é planejar. Quando você está numa realidade como a nossa da Ativus, que tem usinas em diferentes regiões, desde o Mato Grosso do Sul, aí vizinho do Marcelei, até em Goiás, uma região um clima bastante definido, onde ficamos desde meados de abril até meados de outubro sem uma gota de chuva. O planejamento ele é fundamental para você planejar os seus viveiros. E aí, obviamente, a irrigação ela é uma das nossas principais ferramentas. Então, quando a gente pensa em viveiros, em momentos, em janelas climáticas menos favoráveis, não tem como você dissociar isso de irrigação. Você contar com o clima, se você olhar um pouquinho a estatística, você vai ver que a chance disso não dar certo é muito grande. Então, hoje é prática nossa planejar os nossos viveiros sempre pensando em áreas irrigadas, ou no nosso caso, a grande maioria, fertirrigadas. A gente acaba usando estrutura de fertirrigação para poder alocar viveiro e aí, obviamente, fazer as nossas mudas com a idade que a gente costuma plantar alinhada às épocas de plantio. Então, mas também, como o Marcelei colocou, a irrigação em si é algo que a gente explora muito pouco em cana ainda. Acho que muito por uma questão econômica, financeira, que é algo que ainda custa muito caro para a nossa realidade, ou para as margens de lucratividade que o nosso negócio tem. Então, a gente hoje tem dificuldade para poder encaixar um projeto de irrigação um pouco maior no nosso portfólio de investimentos, por causa que isso ainda custa muito alto. A gente tem, no caso da Ativus, uma unidade que tem um pequeno projeto de irrigação, e a gente vê que as diferenças em termos de produtividade são absurdas, e isso, obviamente, você ter um módulo desse dentro de uma usina facilita muito a sua vida com relação a essa questão de propagação de variedades, a viveiros, enfim, a multiplicação de MPB, tudo isso muda o nosso mundo quando você tem um módulo de irrigação dentro de uma usina. Então, acho que é basicamente isso. Então, resumindo o que eu falei, eu acho que o principal ponto é planejamento, é você tentar encaixar esses viveiros dentro da sua realidade climática de cada região e, obviamente, em não sendo possível isso, planejar para que esses viveiros sejam alocados em áreas passíveis de serem irrigadas. E é isso que a gente tem feito na prática. Ou seja, planejamento bem feito e assertivo, né? Acho que essa é a palavra. Deixar de contar com a sorte, meramente contar com a sorte para poder fazer um viveiro de boa qualidade. Tem que ser planejado, bem pensado para que eventuais riscos climáticos sejam mitigados aí. Cássio, alguma sugestão em relação a esse tema?
A tecnologia chegou, o MPB está aí, mas nós temos essa janela aí de tentar se planejar ao máximo e tentar ser bem assertivo, né? Como que você vê essa questão? Sim, vamos lá. Eu vou chegar na questão da janela de plantio, né? Mas, de tudo que já foi comentado, eu gostaria de reforçar alguns pontos, né? O MPB e a meiose, eles foram uma ferramenta e um instrumento que nos fizeram enxergar novamente o que a muda sadia pode nos trazer de resultado, né? Tanto é que a gente vê aí, todo mundo fala, o MPB bem tratado, não sei o que lá, tem dado uma taxa de multiplicação altíssima e tudo mais. Isso é a muda sadia que está nos proporcionando. Então, isso eu vejo como uma oportunidade para todo mundo, né, de voltar a ter essa muda sadia. Muitas pessoas, mas eu planto muita rua-mãe, ou muita cantose, o MPB fica caro se eu for comprar, né? Mas existe uma maneira de você fazer esse planejamento de viveiro, não plantar toda a rua-mãe, às vezes, com MPB, plantar um viveiro de MPB um ano antes e depois desdobrar isso, né, para as ruas-mães via tolete. Então, dá para fazer e tem resultados muito, muito interessantes, tá? A outra questão, que quando vocês comentaram sobre a semente de cana, o que a gente conhece os resultados, a gente sabe que o CTC está pesquisando a semente deles, mas a gente não conhece resultados de campo ainda, pelo menos eu não conheço, né? Mas os resultados do Emerald, que foi citado aqui, né, como uma semente de cana também, como o Rodrigo disse, eu corroboro, porque tudo que a gente viu de resultado, eles não são inferiores ao padrão plantio mecanizado, eles são iguais ou superiores. Então, é um excelente início, né, para essa inovação, né? Além de, se for assim, todos os ganhos logísticos que esse sistema vai trazer, vai ser muito compensador. E finalmente, chegando na questão da janela de plantio, eu acho que nós temos sim que ter um conhecimento muito grande da região que nós estamos e qual que é a principal janela para que a gente plante cana, né? Antigamente, quando a gente começou lá a trabalhar com cana, a gente, as usinas estavam mais alocadas em ambientes melhores, todo mundo começou a expandir para ambientes piores, e só se plantava cana de 18 meses. Então, nós sofremos muito com isso, a curva de aprendizado foi grande. Então, a gente precisa saber muito bem se eu só vou plantar cana de 18 meses, né, ou se dá para plantar um pouco de cana de outono, inverno, né, em função do nosso balanço hídrico, mas principalmente também em função de como é o inverno em cada região, né, porque às vezes a gente consegue plantar cana cedo, o canavial vem muito bem e depois ele trava, né, é um canavial que fica amarrado, como a gente fala. E estudando isso e conhecendo muito bem essa janela, essa tecnologia, né, de semente de cana, ela vem nos ajudar nessa situação. Porque como eu preciso de uma estrutura melhor, plagiando aí o Marcilei em relação ao comparativo com os grãos, eu posso ter uma estrutura que vai ser mais barata, de tratores de menores potências, mas que eu vou ter uma janela muito dedicada, né? Eu posso plantar toda a minha cana num tempo menor e com menor custo, provavelmente com a mesma qualidade, tá? Isso, inclusive, eu sei que é um comentário que eu vi aí no chat do William Burkins, né? Corroborando com essa ideia. Então, a janela ela é importantíssima, porque ela pode ser um plantio numa época errada, ela pode ser fator de perda de um plantio, né? Ou por excesso de água num ambiente muito arenoso, onde eu não tenho agregação de solo e facilmente uma chuva mais forte de verão lava tudo isso, ou em função de um inverno muito seco, onde eu tenho um canavial de desenvolvimento inicial muito forte e depois há um travamento por um excesso, por uma falta, né, por um déficit hídrico muito grande, tá? E o desenvolvimento da semente de cana pode nos ajudar nessa janela, onde a gente pode focar o nosso plantio na nossa menor janela, plantando uma área extensa num período mais curto. Ótimo, Cássio. Oi, Sérgio, seria interessante, sim, você complementar essa sua vivência aí na
na usina IP nos últimos anos, como é que você tem feito para ajustar essa janela aí? Aproveitando aí esse reforço do Rodrigo, do próprio Cássio, sempre com essa importância grande desse pulo tecnológico que foi sair da propagação de tolete para MPB, o próprio Emerald, isso aí é inegável que vai cada vez mais crescer nesse aspecto, mas só um testemunho que a inovação começa dentro de, talvez, repensar ou rever alguns processos, né? E especificamente no caso da IP, foi uma adaptação, a gente está indo aqui para a 13ª safra, e idealmente as melhores produtividades de cana-planta são as canas plantadas em maio, abril e maio. E, historicamente, até por depender de estruturas corporativas de plantio mecanizado, que tinham que vir da matriz para chegar aqui, tinha-se um planejamento antecipado, mas nunca se conseguia chegar no prazo correto. Então, essa janela acabava tendo que ser estendida, antecipada um pouco para março e tolerada até, às vezes, junho inteiro, gerando canas-plantas de baixa produtividade quando fora dessa janela. Então, independente desse gasto a mais com MPB ou não, só o fato de introduzir a meiose e a desdobra manual ajudou a enquadrar metade do plantio, que estava fora da janela ideal, dentro da janela e complementando com o plantio mecanizado de uma estrutura menor que já não precisa viajar 500 quilômetros todo ano para vir para cá. Então, esse ano foi um upgrade muito grande, ainda dentro do sistema de tolete, né? E uma vivência de 2 anos de desdobra manual que só, mesmo de tolete, o fato do plantio mecanizado contra a desdobra manual é uma cana de produtividade no mínimo 10% maior. Ainda sem, muitas vezes, essa alavancagem do propágulo aí, ou da MPB, que deve trazer mais resultados também. Nós estamos sempre plantando MPB a nível de viveiro, de reintrodução e de pequena escala, né? Mas só o repensar do manejo de um processo tradicional, aumentando a participação da desdobra manual, até por uma oportunidade de mão de obra aqui na região, né? Nos trouxe esse benefício, né? A gente conseguiu jogar 80% da área plantada, 10, 12 mil hectares por ano, dentro do período ideal, ainda sem apelar tanto para essas questões tecnológicas, só para... É um alento, né? Você gasta só fosfato na cabeça, por enquanto, para depois gerar mais resultados e poder cada vez mais investir em MPB, em Emerald, ou a própria semente do CTC, né? Perfeito. O Cássio comentou aqui a participação, obrigado a vocês que estão participando. O William Bornquist, ele está conosco, né? Colega já conhecido nosso do setor. Obrigado, William. Ele está fazendo uma pergunta, acho que o Cássio começou a tecer alguma coisa. A pergunta: não há necessidade de aumentar a janela de plantio, se o plantio pode ser feito com maior eficiência, mais hectares por dia, afinal, maior hectares por dia, afinal, quantos hectares de soja são plantadas em um mês? Não sei se alguém gostaria de explorar um pouco esse assunto do William, essa pergunta do William. Eu vou me atrever aí a contribuir com alguma visão, pode ser que eu não esteja com o foco certo, mas eu acho que aqui em nenhum momento ninguém falou em aumentar a janela. Ficou de entender a janela ideal de cada região e usar mecanismos para que você plante o máximo de cana dentro daquela janela, que no caso da IP, sendo bastante rigoroso, é abril e maio. Com certeza, eu vou plantar um pouco em março, um pouco em junho, mas cada vez menos, né? Então, é uma janela de 2 meses, e a gente está procurando fazer quase toda a área dentro disso aí. Independente da tecnologia que ainda está por vir aí, permitir até um rendimento maior e tudo, mas eu acho que já estamos numa janela restrita de 2 meses que tem gerado bons resultados quando feito ali no sistema convencional de propagação. Eu acredito que isso que está vindo aí pela frente, da qualidade, da sanidade da semente ou do Emerald, só vai trazer mais vantagens e a possibilidade de deixar zero de área fora dessa janela, no caso específico da IP de 2 meses, né? Até agora a gente não está vindo na linha de aumentar a janela, mas de tentar enquadrar cada usina, em cada região, a sua janela ideal, né? É nesse sentido mesmo que eu entendo, inclusive, a colocação do William, né? Conhecendo a janela ideal, a tecnologia bastante mais desenvolvida do semente de cana
vai nos propiciar plantar dentro da janela ideal, né? Até encurtando mais ainda essa janela ideal. Esse que eu entendo que é o benefício aí da semente de cana, além dos outros, né? Ok. Perfeito. Rodrigo, alguma colocação, Rodrigo? Acho que com relação a essa pergunta, trazendo para o nosso universo atual, acho que todos os esforços nossos são justamente no sentido de se plantar na janela ideal, como foi colocado pelo Cássio e pelo Sérgio. Acho que essa é a grande questão. E ferramentas adicionais que possam agregar isso, obviamente, são sempre muito bem-vindas. Porém, eu não sei se esse foi o sentido da pergunta ou não do William, mas assim, acho que ainda existe sim um espaço dentro do que a gente faz hoje para melhorar os rendimentos operacionais de plantio que a gente tem. Então, a gente ainda tem espaço para melhorar o que é feito hoje, do jeito que é feito hoje, principalmente no sistema mecanizado. Porém, é sempre um equilíbrio difícil de se conseguir, de aumentar o rendimento operacional sem perder muito em qualidade. Então, esse é o grande dilema nosso hoje. Muitas vezes, quando você acelera demais, fica alguma coisa para trás e a gente sabe o quanto é doloroso ter um plantio falhado, o quanto isso é ruim para o negócio nosso. Então, eu coloco sempre um equilíbrio muito difícil de se conseguir com o que se tem hoje em termos de tecnologia de plantio. Existe uma série de iniciativas aí sendo trabalhadas por fabricantes, empresas que estão tentando incorporar alguma tecnologia embarcada nos equipamentos, nas plantadoras, mas hoje ainda não é algo muito fácil de se conseguir. E, obviamente, novas tecnologias, como a gente já comentou, o Emerald, eles vêm para poder nos ajudar também nesse contexto. Eu vejo que tem algumas outras perguntas chegando. Hoje, pela experiência que a gente tem com o Emerald, a gente consegue encaixar ele numa janela bem definida, mas ainda dentro do que se espera de desenvolvimento para essa tecnologia, a gente ainda precisa explorar um pouco mais algumas janelas que a gente ainda não trabalhou nessa atual etapa de desenvolvimento. Perfeito, Rodrigo. Você diz aqui a pergunta do Guilherme Vieira Pimentel, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, se vocês verem aí, o Guilherme está perguntando em relação ao Plane Emerald no futuro, né? Se a gente acredita que ocorrerá uma otimização operacional e, portanto, maior concentração do plantio como cana de ano e meio. Né? O Rodrigo já considerou bem. Se alguém quiser fazer mais algum comentário da pergunta. Só complementando, Antônio, o conceito de cereais, como o Marcelei bem colocou, né? É uma janela ali de plantio, você consegue, obviamente, com um custo de investimento muito menor, se preparar para trabalhar mais intensamente nessa janela e fazer o seu plantio num período, vamos dizer assim, ótimo. Bom, perfeito. Marcelei, alguma consideração em relação a essas duas perguntas, tanto do William quanto do Guilherme? Antônio, os colegas comentaram bem, eu também tenho essa mesma linha de raciocínio. Eu acho que todos os esforços que estão sendo dados em prol de trabalhar, seja com MPB ou com qualquer outra tecnologia, realmente nesse sentido de conseguir realizar os plantios dentro de uma janela ideal. A nossa região, por um lado, a gente consegue sim trabalhar uma janela maior de plantio, por melhor distribuição, tentar encurtar um pouco mais dessa janela. E com relação a MPB, lá atrás a gente tinha aquela preocupação com relação a custo de mudas, né? E hoje, no nosso caso, já é algo, eu diria que superado, ou seja, a gente já tem um custo de mudas de MPB equivalente ao custo convencional. Quando você coloca o custo de corte e transporte, e mais custo da muda a partir do momento que a gente vai conseguir moer, né? Então, já é um ponto superado. E outro ponto que eu esqueci de comentar também com relação à irrigação, na verdade, que ajuda a gente a depender menos dessa irrigação, além de tudo que os colegas comentaram, que é um planejamento antecipado e assertivo,
é qualidade do preparo. Um preparo antecipado, sem torrão, um canteirizador com rotativa, aplicar esse composto, fazer uma cobertura por cima e depois acertar os timers de desseca, né, para que toda essa cobertura e o composto, ele segure a umidade, promova o controle da temperatura. Então, nós já conseguimos fazer diversas áreas sem praticamente nenhuma lâmina de irrigação. Então, preparar o campo para receber essa muda, né, seja MPB ou qualquer uma outra tecnologia, isso se faz muito importante. E de novo, né, provocando de novo, quando a gente olha lá em grãos, essa questão de vida no solo já é algo já difundido há muito mais tempo. E recentemente que nós começamos a comentar desse tema na cana-de-açúcar. Então fica mais esse alerta para nós. Perfeito. Marcilei, deixa eu aproveitar você. Alguém queria fazer mais alguma consideração? Eu só queria provocar um pouquinho o Marcilei no assunto MPB, Marcilei. Eu acho que a tecnologia sendo debatida aí, que alguns colegas lá no passado já faziam com bem pouquinho e tal, depois o IAC realmente retomou, colocou um nome nessa tecnologia e veio para valer mesmo, que é o MPB, muda pré-brotada. E você já está fazendo algumas tentativas, Marcilei, de tentar produzir área comercial com MPB, plantio de MPB em área comercial. Você tem conseguido isso? Você pode comentar alguma coisa para a gente, Marcilei? Sim, Antônio, já fizemos algumas áreas, já tem 3 anos que a gente vem tentando. Por conta da pandemia, isso acabou postergando um pouco mais, mas como eu já comentei, primeiro ponto, custo de muda. Hoje a gente já tem um custo equivalente ao convencional, ok. Segundo ponto, plantadoras. Fizemos um projeto piloto, uma máquina robotizada, e em termos de rendimento, ela teve um rendimento muito próximo aí da convencional, em torno aí de pouco mais de 10 hectares dia, uma qualidade de plantio muito boa, inclusive está lado a lado com o Emerald, e está lá, os resultados foram até superiores, né? Terceiro ponto, eu acho que é aí que está o desafio que a gente vem trabalhando, né? Já comentei um pouco lá atrás, com relação à irrigação, né? Então, primeiramente, é trabalhar melhor cada vez mais o campo e novas técnicas de irrigação. No caso da nossa região, quando você pega dentro do período chuvoso, normalmente a gente tem uma boa distribuição. Então, com todo esse trabalho de preparação do campo, mais o clima da região, eu acredito que a gente vai estar muito menos dependente de irrigação. Talvez uma irrigação de salvamento apenas, uma barra irrigadora ou um pivô lateral, uma coisa que tem um custo menor, né? Um investimento menor, na verdade, né? Eu acho que é nessa linha aí que a gente está trabalhando, Antônio. Ótimo. O que é bem diferente, né? A princípio, o MPB veio e se imaginava apenas para viveiro, formação de viveiro, né? Hoje a gente vê a Decoagro já tentando e com certo sucesso em áreas comerciais. O Guilherme Mendonça, que é um fornecedor da região oeste de São Paulo, ele me mandou uma pergunta aqui pelo aplicativo de conversa, e ele queria saber de vocês, e pediu para vocês explorarem um pouquinho, a questão da irrigação da linha-mãe, da meiose, se a gente faz isso realmente por caminhão, se a gente tem sucesso, ou a gente deverá partir para gotejo. Alguém queria iniciar uma discussão, uma conversa sobre isso? Posso pedir para você, Cássio, comentar alguma coisa? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, Guilherme, né?
revê-lo, ou a gente não está se vendo, mas está se falando agora. Guilherme, realmente, nós temos que pensar a irrigação no plantio da rua-mãe, né? Em função do deslocamento desse plantio para épocas mais desfavoráveis, normalmente, né, em todas as regiões, para a condição ótima da muda no momento adequado de plantio, lá, tanto de cana de ano e meio como de inverno. Tá? O que a gente faz hoje, basicamente, é a questão da utilização de tanques, né, de carros-pipas aí, né, adaptados, que é o que mais a gente tem visto, falando de ruas-mães, tanto de uma linha ou de 2 linhas, que é o que a gente mais tem visto aí e feito. A questão do gotejo, não sei como é que seria, né? Depende muito da captação. Você vai ter que ter uma adutora, acredito que grande, para irrigar pouca área, a não ser que depois o plantio dessa área vai ser também sob o projeto, né? Dessa questão da irrigação do gotejo. Né? Mas é uma ideia. E tem que ter alguma coisa preparada para o pegamento desse MPB, isso sem dúvida. E mesmo que não seja MPB, mesmo que seja tolete, que é um pouco mais resistente, mas tem que ter alguma coisa preparada, assim, para garantir o pegamento dessa muda ou a germinação do tolete. Ótimo. Sérgio, você queria comentar uma coisa? O que o Cássio falou aí, a gente, à medida que evoluiu na plantio de linha-mãe para desdobra manual, preferencialmente, né, se programou de novo com planejamento antecipado para ter uma estrutura de tanques e carretas, né? Nós tivemos uma fase de tentar fazer com o caminhão direto, escorregava, não ficava bom. A gente usa os tanques, mas transborda para carretas aí de 30 mil litros ou menos, para poder fazer com carreta e trator, para não ter problema de desvio, de pisar na rua, né? Enfim, a gente está nesse sentido. O gotejo é o que o Cássio falou, é uma estrutura fixa, né? Como todo ano você vai pôr a linha-mãe em locais diferentes, a não ser que seja uma área que vai depois, na hora que você desdobrar, ela vai virar inteira de gotejo, que aí já está lá, né? Mas dentro do que a gente enxerga até hoje aí, com essa mudança de local, todo ano você faz linha-mãe em locais diferentes, eu acho que ainda é essa estrutura mais rústica aí para poder fazer as regas, né? A gente tenta dimensionar para ter esses recursos, porque estamos em safra, os tanques também ficam comprometidos nas frentes de colheita, né? Mas tem um dimensionamento e também vai plantando a linha-mãe na medida que esse dimensionamento suporta para fazer 1, 2 regas, no máximo 3, porque é cara, né? E o que paga um pouco esse zelo aí com regas e tal é buscar realmente uma taxa de multiplicação maior, né? Nós estamos plantando agora linha-mãe única, né? Começamos com linha-mãe dupla, porque não sabia como é que seria o desenvolvimento dessa cana no momento da desdobra para fechar as pistas, né? E a busca da melhoria da taxa já começa nessa iniciativa, né? De plantar com uma rua só do que com 2, né? Perfeito. Rodrigo, alguma outra contribuição? Antônio, eu acho que assim, o ponto é que se a gente está trabalhando esse viveiro em um momento, em uma janela próxima da ideal, vamos dizer assim, eu acho que essas irrigações feitas com caminhão ou com própria carreta, elas funcionam muito bem, conseguem garantir muito bem. Agora, se você vai para um momento climático meio que extremo para se formar um viveiro, depende disso muito de cada região, vai. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo, em agosto, por exemplo, é um mês normalmente seco para todas as regiões. Aí eu tenho dúvidas se somente uma carreta ou um caminhão eles vão conseguir fazer com que esse plantio saia de maneira satisfatória. Talvez, nesse caso, fosse necessário um sistema de irrigação um pouco mais sofisticado. Não sei se gotejo, porque gotejo tem a questão que o Sérgio comentou, mas talvez algum outro sistema que dê um suporte um pouco melhor. Mas acho que a minha linha seria essa. Se você está num momento não tão desfavorável assim, o caminhão funciona e funciona muito bem. No momento mais crítico, talvez você precise de algo um pouco mais sofisticado. Deixa eu aproveitar aqui. Tem uma pergunta do Glênio Tenório Filho. Se puderem colocar aí, por favor,
O Glênio, ele pergunta, Rodrigo, como anda a adaptação do Emerald dentro das melhores janelas de plantio, exemplo, na região oeste paulista, plantio de março a junho. Como você acha que pode se adaptar o Emerald nessa janela? Vamos lá, a experiência que eu tenho com o Emerald na região oeste de São Paulo é de um plantio que foi feito no dia 27 de março de 2019, uma área que não era irrigada, nem fertirrigada, e que em março, se alguém lembra de março do ano passado, a gente já vinha de um dia sem chuva, então a condição não estava ideal. Porém, como o protocolo de teste que a gente acabou assumindo e acordando com a Syngenta era de não irrigar, de não fazer uma irrigação complementar nessa área, a gente acabou plantando e cruzando os dedos para que a chuva viesse o mais rápido possível. Então, nesse caso específico meu, a chuva ela apareceu 11 dias depois. Então, lá no comecinho de abril veio uma chuva, se eu não me engano, de 25, 27 milímetros, e essa chuva que foi a grande responsável pela emergência dessas sementes artificiais. Então, a experiência que eu tenho nesse sentido é essa. Além dessa data, a gente não plantou ainda, até por uma própria recomendação da Syngenta, a gente ainda está explorando uma janela um pouco mais restrita, que vai desde o início de fevereiro até o final de março, mas eu entendo e acredito que isso de região para região pode mudar e a gente pode trabalhar em janelas um pouco mais abrangentes. No caso da região oeste de São Paulo, eu acredito que ir muito mais além do que a gente está indo hoje em termos de final de março, só com alguma condição de irrigação ou de fertirrigação. Fora isso, eu acho que é muito arriscado até o próprio desenvolvimento da tecnologia. Seria queimar uma boa ideia fazendo algo que a gente sabe a chance de não dar certo é muito grande. O Cássio, o Sérgio também estão na região oeste de São Paulo, né? Se vocês quiserem complementar alguma coisa em relação à pergunta do Glênio, ele fala do Emerald, né? Eu acho que vocês já responderam alguma coisa do MPB, e eu acho que isso dá para trazer também a mesma resposta para o Emerald, né? E aí ajudando aí na resposta do Rodrigo também. É isso mesmo, Cássio? Não, positivo. Corroboro aí com o que o Rodrigo colocou. Até porque ainda a própria Syngenta ela não recomenda o Emerald fora de uma janela um pouco mais apropriada em termos climáticos, né, em termos pluviométricos, na verdade. Por isso que ainda, apesar da tecnologia já estar no campo, né, já ter bastante área colhida, ainda tem muito a ser desenvolvida, né, principalmente nessa situação aí. Então, inicialmente, eu não colocaria numa época mais restrita, a não ser quem tem condição aí, tem irrigação dentro da empresa, né? Antônio. Travou? Que congelou lá, né? O Antônio. Nosso moderador. Existem algumas perguntas aí. O Jorge Donzelli está perguntando sobre a questão das novas tecnologias digitais aplicadas ao plantio, como, por exemplo, os drones, né? Se isso realmente tem trazido vantagem em termos de produtividade. Tá? Desculpa, Antônio, você deu uma congelada aí, eu me intrometi aqui, tá? Respondendo, depois os outros colegas podem complementar. Eu acho que essas tecnologias, principalmente as do drone,
elas podem trazer benefício na produtividade se a gente utilizar esse resultado dessas imagens, dessas compilações, para realizar as melhorias das falhas que ele vai mostrar, porque ele só tira uma foto hoje, né, que mostra aquilo que já aconteceu, né? Então, se a gente utilizar isso como instrumento de gestão, eu acho que a gente consegue, sim, fazer com que essas tecnologias aumentem a nossa produtividade. Mas se for só para tirar uma foto e ver, nosso plantio ficou mal, hein? 15% de falha, e não fazer nada em cima disso, não, né? Porque ele tira uma foto daquilo que já aconteceu. Então, essa é a minha opinião em relação a essas tecnologias que estão muito avançadas hoje, né? A gente consegue ver perfeitamente do alto, né? Como que está a nossa situação, e isso às vezes é chocante para nós, né? Então, eu penso dessa forma. O Marcilei está querendo falar também. Por favor, Marcilei. Desculpa, eu tive um probleminha técnico aqui, mas já estou de volta aí, viu? Então, com certeza, com relação à avaliação de falhas com VANTs ou drone, no nosso caso, nós temos VANT, fazemos o mapeamento de 100% da área de plantio e algumas outras áreas também, sob demanda. E toda semana nós temos um momento de qualidade das operações. E esse momento do mapa de falhas, ele é muito aguardado pela equipe como um todo, principalmente o coordenador da frente de plantio. Então, ou seja, sensibiliza muito mais do que o número anteriormente apresentado, que era levantado pela qualidade. Você acaba tendo menos questionamento e no momento que ele olha a imagem, ele já fala, ali foi uma data diferente de plantio, ali foi um saldo, foi uma área de umidade, ele já consegue lembrar de tudo que aconteceu, todo mundo já interage, já participa, né? Obviamente, o mais importante é a ação em cima daquilo, mas a sensibilização de como ficou para trás também é importante, né? Então, é uma autópsia, né? Muito melhor fazer a biópsia lá no dia a dia, mas também é algo que é interessante, agrega bastante, com certeza. Sérgio, por favor, Sérgio, à vontade. Só para corroborar, a gente viveu esse momento do início dessa questão do imageamento, né? Inicialmente até suportado por empresas privadas, hoje a gente também tem o VANT, tem drone, e o sentimento é o mesmo do Cássio, desde que surgiu, né? O impacto na produtividade é ajudar a gente a localizar as falhas, né? E fazer uma gestão disso, uma relação das fazendas, os talhões que falharam mais, direcionar as equipes de replanta, né? Usar, eventualmente, essa informação das falhas para algumas ações no próximo plantio, para tentar buscar sempre uma redução, né? E isso vai ajudar muito na gestão do direcionamento dos recursos aí para os locais de maior falha, para poder preservar aí o percentual de colmos aí por hectare, né? E, mais recentemente, imageamento também para localizar reboleiras de ervas daninhas, né? Para também ter uma gestão, um direcionamento ou até uma aplicação localizada de alguns defensivos, né? Que vai ajudar também a ter um manejo melhor do canavial com relação a ervas daninhas e, por tabela, também uma redução até na fito, por não estar fazendo talvez toda a área do repasse, né? E também implicando em produtividade. Então, essa tecnologia de imagem hoje é muito para orientar e organizar ações corretivas, para você se dimensionar, e preventivas no sentido da próxima campanha, de algumas falhas que você viu que a origem é a não deposição do tolete ou alguma coisa desse tipo, melhorias na tecnologia embarcada das plantadoras, ou enfim. Nós estamos nessa fase já de tentar algumas ações preventivas nas campanhas seguintes em função do tipo de falha que foi encontrado, né? Para tentar reduzir essas falhas também na origem. Só me ajudem aí, essa foi a resposta à pergunta do Jorge Donzelli, é isso mesmo? Isso. Perfeito. Temos várias outras perguntas aqui. Não sei se alguém queria comentar mais alguma coisa em relação à pergunta do Donzelli. Tranquilo?
O Bidói aí está perguntando para o Cássio sobre pisoteio. Eu não sei se nós temos tempo. A Vanessa, não sei, nós estamos com 1h20, Vanessa? Estamos dentro do tempo, né, Vanessa? A Vanessa está muda lá, mas... Vamos até as 15h15. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Põe a pergunta do Marcos Bidói aí para a gente. Vou dar uma forcinha para o meu grupo aí. Tá certo? Isso está sendo bom, que a gente está tendo a oportunidade de falar com vários amigos novamente, né? Tem uma figura aí, né? De velha data aí. E eles Aí o especificam para mim. perguntando para você, Cássio. Vamos lá, vamos começar. Ô, Marco, boa tarde aí. Obrigado aí pela interação. Olha, o que eu tenho a comentar sobre controle de tráfego, tá? Nós que somos antigos de cana, eu acho que não precisa nem falar muito sobre controle de tráfego, né? Quando o trator de herbicida se perde um pouco e cai na linha de cana, você já vê a diferença que dá na brotação, na germinação, no desenvolvimento do canavial. Então, hoje, eu acho que não podemos mais falar em canavial de alta produtividade, né? Se a gente não fizer esse controle de tráfego cada vez melhor. Eu acho que ele é primordial para as altas produtividades e, consequentemente, para a longevidade desse canavial, desse ciclo, dessa cultura, tá? Agora, como fazer isso? Hoje tem várias maneiras, né? Depende de investimento, mas eu acho que não dá para ficar fora disso, tá? Senão a gente vai poder estar gastando um dinheirão com tecnologias novas, com insumos adequados e depois perdendo uma parte disso para a compactação, o pisoteio na linha de campo. Ótimo. Por favor, Sérgio. Cássio, só talvez para sensibilizar, que a gente vem dessa época que não tinha isso, né? Era na sorte o espaçamento e o resultado também, né? A gente, só para citar, acho que até para ficar mais chocante aí, a necessidade de cair urgentemente quem não está aí em projeto de sucação, bitola e tal, GPS, né? Que na época aqueles trabalhos do IRCO lá do CTC, quando simulava algum pisoteio em linha do primeiro corte para o segundo, era alguma coisa a nível de 30% de redução de produtividade, né? Daí a importância de entrar rapidamente nessa tecnologia, né? Na década de 80, quando se podia queimar cana, tinha mão de obra disponível, né, para colher manual, todo mundo colhia manual. Algumas usinas, elas se aventuraram em ter parte da sua colheita já, mesmo não havendo necessidade, com colheita mecânica. Mas mesmo assim, a gente evitava colher cana de primeiro e segundo corte. Quando isso evoluiu e a gente começou a colher cana de primeiro e segundo corte, com colheita mecânica também, foi nítido, né, a reação do canavial ao esse maior pisoteio e principalmente nos cortes mais novos. Ótimo. Por favor, Rodrigo, com você. Acho que como foi bem colocado aí, hoje a gente tem ferramentas disponíveis aos montes, coisa que a gente, sei lá, não vou muito longe, 10, 15 anos, talvez a gente não tivesse. Porém, eu acho que um ponto que é primordial ainda é a gestão. Apesar de todas as ferramentas, se a gente não tiver um nível de gestão muito bom do sistema de colheita, que é um sistema bruto, vamos dizer assim, a gente ainda tem perdas. Então, acho que as ferramentas, elas são excelentes, mas elas não vivem sem uma gestão de boa qualidade para que a questão do pisoteio seja resolvida. Então, ainda eu coloco como um grande desafio o pisoteio. Acho que a gente não superou isso pelo fato de ter belos projetos de sucação, ter GPS com altíssima precisão, enfim, eu acho que ainda requer muito cuidado, muita disciplina para que as coisas não vão para um caminho não tão bom assim. Vamos... Marcelinho tirou primeiro, deixa ele falar aí. Marcelinho, por favor. Não, só complementando, é muito importante. Só que é difícil a gente sem ter números. E quando a gente olha num todo, no setor, há uma deficiência muito grande com relação
a avaliação, metodologia de avaliação, seja de pisoteio, arranquia, abalamento, soqueiras. E a gente troca aí algumas ideias com o pessoal do BR, dentre outras usinas, e a gente ainda tem essa carência. E tecnologia, mas muitas das vezes a gente não consegue extrair o máximo. Ou seja, qual o sincronismo do paralelismo do plantio com a linha de colheita. Agora que a gente começou a fazer levantamento de imagens com Vantes, a gente está cruzando essas informações e tem um gap muito, muito forte nisso aí, né? Tem a curvatura, tem o arraste do equipamento, diante de uma série de outras questões, às vezes faz um projeto... Marcelei, eu sugiro você fechar a sua câmera, por favor. Ah, tá ok. Então, a gestão de tudo isso, ela precisa de mais informações para que ela seja mais eficiente, para resumir tudo que eu disse. Ótimo. Temos várias perguntas aqui aparecendo. Vamos ver se a gente consegue um tempinho aqui para a gente... Por favor, Sérgio, desculpa, seria a palavra sua agora, por favor. Só uma contribuição, realmente é o que os colegas disseram, né? Toda a tecnologia ou inovação, ela pressupõe um preparo da equipe da unidade, né? De coordenação, chefia, gestão, né? O pisoteio, por mais empírico que seja a avaliação para se determinar um percentual de pisoteio, a gente tem evoluído isso há vários anos, tentando chegar numa métrica, né? Temos evoluído e o fato de entrar como KPI dos FCAs, que a gente faz semanalmente das frentes, trouxe melhorias significativas, porque é nítido, né, quando a diretoria, ou a gestão, ou a coordenação prioriza determinado índice de qualidade, e isso é divulgado, conversado ao longo do dia, da semana, só o fato de estar abordando aquele item já ocorre uma melhora, é do ser humano, né? E como complemento, nós estamos nessa fase que o Marcelei citou. A gente planta com um projeto de sucação, esse projeto depois é cumprido aí pela plantadora com essas deficiências de deslizamento, de lugares mais declivosos, né? Tem uma certa diferença, né, da hora que ele é gerado para onde vai estar sacando a hora que a colhedora for colher. A gente fez testes recentes aproveitando o voo do Vante e estamos casando duas tarefas no voo para ver falha de plantio. Ele já vai gerar um mapa de cultivo, né? E então nós vamos passar a usar o mapa da linha da cana do Vante que voou para ver a falha de plantio, porque aí você vai ter uma informação mais precisa para a colhedora, né? Eu acho que é uma evolução natural de todo mundo que entrou nessa questão de piloto automático, né? Nós estamos chegando agora nesse patamar, né? Também de passar a usar o mapa do cultivo no momento do voo da falha e não mais o mapa original do momento do plantio, porque dá muita manutenção, muito deslocamento do gestor, voltando na área de geotecnologia para refazer mapas, né? Ou colhe, às vezes, desligado, isso, então, não traz um benefício nosso aí do pisoteio, da redução de perda, redução de arranquio, né? O desempenho da colhedora, seguindo o mapa do Vante, foi muito melhor. Ótimo. Bom, uma pergunta aqui do Rafael, nosso colega lá da usina Vale. Ele quer saber qual o tipo de preparo que a maioria está usando, pensando na linha-mãe das meioses ou nas cantoses. Alguém? Por favor. Ô, Antônio, eu comentei aqui hoje, né, que o foco nosso é o preparo com canterizador com enxada rotativa, seja para meiose ou para cantose. É o que vocês estão usando aí e é o que tem sido melhor para vocês, né, Marcelei? A verdade é que o torrão, ele gera problemas em todo sentido, seja para o convencional ou para o MPB. Só que, no caso do MPB, é muito mais gritante, né? Ele não tolera tanto desaforo, igualmente a muda de cor. Ótimo. Alguém queria falar? Cássio, por favor. No caso nosso aqui também, a gente está usando o canterizador para preparar a rua-mãe, mas também fora de rua-mãe a gente está fazendo o preparo convencional, basicamente utilizando o arado,
não evoluímos com o plantio direto em cana-de-açúcar. A gente acha que não traz o mesmo resultado. Eu não sei se a longuíssimo prazo isso poderia nos ajudar, mas de imediato não tem trazido resultado, então a gente está, rua mãe, canterizando, e fora disso, o que o canterizador não supre, né? Nós não temos o equipamento suficiente, a gente trabalha com aração, um preparo mais convencional. Perfeito. Rodrigo, você queria contribuir com esse assunto também, no caso do preparo? Não difere do que os colegas estão fazendo. Em algumas situações, usamos o canterizador, mas na maioria das situações a gente faz um trabalho de preparo convencional. Perfeito. E, obviamente, que o detalhe que o Marcelo colocou é extremamente importante, a questão do torrão. Linha mãe com torrão não funciona. Ótimo. Bom, tem mais perguntas aqui, são várias perguntas. Eu queria que colocassem aqui o do Guilherme Vieira Pimentel, trabalhando lá na UFLA, Universidade Federal de Lavras, né, com inovação de plantio. A pergunta dele acredito que a utilização de mini coletes revestidos por polímeros seria interessante, permitindo armazenamento, logística e mantendo brotação elevada. Eu não sei se isso seria algo a ser, que já vem sendo trabalhado, não sei se lá na UFLA o pessoal tem visto alguma coisa. Eu não sei o nível de desenvolvimento que ele está lá na UFLA, mas o que ele cita aí era o Plene, né, que não deu certo. Eu me recordo do Plene, que aí não deu certo, e hoje a gente evoluiu para o Emerald, né? Justamente porque essa vida útil aí que ele fala de 14 dias é muito difícil, né? Sim. De se conseguir essa meia vida aí, vamos chamar. E é pouco também, né? Perfeito. Bom, tem uma outra pergunta que é do Abimael. Ele pergunta qual o custo dessa cana esteira e rendimento em toneladas por hectare, rendimento em ATR, é isso? Vocês me ajudam aí, por gentileza. Está aí a pergunta. Alguém queria ajudar na pergunta do Abimael? Eu não gostaria de falar em custo nesse momento, não. Eu me abstenho. Bom, tem umas outras perguntas também que eu acho que durante o debate a gente conseguiu responder. Eu acho que a questão de custo ela é muito relativa, né? Depende muito da região, enfim, tem vários outros fatores, né? Tem uma pergunta aqui que ficou lá para trás e eu fiquei de responder aqui de fazer para vocês. Deixa eu só encontrá-la aqui. Bom, eu não sei se no momento em que eu saí. Tem uma que estava falando, Antônio, sobre luminosidade, iluminação artificial aí, tá? Não sei se eu sei. Como nós estamos falando de inovação, é uma coisa que pode ser interessante os colegas todos comentarem aí. Eu estou procurando ela aqui, Cássio. Se você já encontrou, eu não sei se... Eu já li em algum momento, né? Mas eu desconheço. Eu não sei como é que seria isso, porque nós estamos falando de áreas extensas, comercialmente falando, né? A única coisa que eu conheço, que participei em relação a quando a gente trabalhou um pouquinho com melhoramento, é na indução do florescimento da cana através do fotoperíodo induzido, né? Agora, eu desconheço o resultado de uma iluminação artificial, não que não tenha, eu desconheço, né? Para acelerar ou beneficiar aí a vegetação e a produtividade e a produção final da cana. Isso eu não sei dizer. É muito utilizado a luminosidade noturna, sim, para indução de florescimento e melhorar
dentro do melhoramento genético, mas também não, acho que ninguém ouviu falar algo parecido para a área comercial, né? Você quer comentar, Sérgio, por favor? Foi objeto até de um vídeo que circulou recentemente, pelo menos chegou até mim recentemente. Eu não sei nem se são experiências iniciais na BEVAP, aproveitando o pivô central de irrigação com iluminação, para ter um pouco de luminosidade à noite e aumentar o fotoperíodo. Mas também vi de uma reportagem, tinha um vídeo, tinha alguma coisa, não sei se eu estou enganado, se é na BEVAP, os primeiros testes, é o que eu ouvi falar. Parece que já tem alguma coisa comprovada em área de cereal, debaixo de pivô, que realmente a planta entende que ela acaba tendo ali um pouco mais de iluminação, aumenta o fotoperíodo, ela continua produzindo um pouco mais, não vou falar em escala, porque também foi uma matéria que eu não tenho a vivência, eu só recebi, né? E me parece que está em testes iniciais na BEVAP, que tem lá 27 pivôs, está mexendo com gotejo, né? E então já aproveita a estrutura do pivô, a energia, o suporte, e coloca ali alguns holofotes ali e ilumina o começo da noite, ali 3, 4 horas, nem sei quanto aí, para tentar iludir a planta ali no fotoperíodo maior e conseguir um pouco mais de produção, né? O que eu tenho para depor é só um conhecimento de material divulgado e não de vivência. É algo talvez de ser explorado aí no próximo... É um upgrade na irrigação, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, a questão, tem uma questão do Glênio, obrigado, Glênio, ele fala exatamente da questão da meiose mecanizada para desdobra e fala em relação ao volume de palha, né? Queria que vocês pudessem abordar a questão da mecanização da meiose. Alguém gostaria de iniciar? Posso Rodrigo, começar? Por favor, Vamos lá. Rodrigo. A gente tem alguma experiência com relação à colheita de linha-mãe mecanizada, mas o ponto que o Glênio colocou é extremamente importante. Essa colheita mecanizada de linha-mãe, ela funciona bem para algumas variedades, para outras, de fato, a questão da limpeza pega, e aí, obviamente, isso gera um problema na hora da brotação. Então, algo que a gente não conseguiu ainda resolver por completo. É um tema ainda que, pelo menos internamente, ainda está em desenvolvimento. A gente ainda tem algumas variedades que tem tido algum problema. Eu vou dar exemplo de uma aqui, que é a CTC4, que a gente ainda tem tido algum problema com relação à despalha dela. Inclusive, quando a gente faz desdobra manual também, tá? Não é algo fácil de se resolver. Perfeito. Alguém mais gostaria de complementar? O Marcilei, ele tem feito, né, Marcilei? Você até apelidou de faixose, né? Para que você possa mecanizar a sua meiose, né? Você quer explicar um pouquinho, Marcilei? Sim. Um dos motivos pelos quais nós deixamos de fazer a linha-mãe com uma linha foi essa questão, né, do manejo da palha. A gente tem que fazer com que ela fique em cima da soqueira. Se jogar a palha em cima do plantio, a gente pode ter aí problemas com germinação. Então, diante de uma série de outras razões, hoje nós fazemos aí meiose de no mínimo 12 linhas. Normalmente são com faixa. Perfeito. Bom, o Sérgio, o William Bornquist, ele realmente diz que tem um projeto que coloca LED em pivô, e o LED daria uma luz adicional. Projeto de irrigar com luz do grupo Fienili. Tá? Então, é algo novo, né, que está surgindo aí. Como a gente comentou, talvez a gente tratar desse assunto num próximo debate, né? Ele vai estar restrito à área irrigada que você tem, que ele faz, obviamente, ele vai ser restrito a uma pequena área da usina, e acho que só faz sentido também com essa complementação de água aí,
próprio pivô vai servir de suporte de ponto de energia, né? Então sempre vai ser um manejo aí mínimo da área total explorada pela usina, mas que realmente tem impacto na média geral, né? Se você põe um pivô perto da usina e produz mais, a sua distância média ponderada é menor, você verticaliza a produção, devolve áreas longe, dependendo da escala, né? É o que nós estamos fazendo conta para a IP agora, de, com o tempo, irrigar aí 20% da área de cana mais próxima da usina e devolver área longe. Ótimo. Tem uma pergunta para você, Sérgio. O Tomazinho, nosso colega da Deco Agro, ele pergunta se a prática de roçagem da linha-mãe da meiose promove aumento da taxa de desdobra. A gente tem feito essa prática de maneira controlada e para casos específicos, né? Muitas vezes até para, dentro de um planejamento, de uma visão antecipada da necessidade de muda e lá na frente, de alguma cana que você tenha plantado em março e vai ser objeto de ter que ser usada lá na frente, você roça, ela atravessa o período ali, no caso nosso aqui, do inverno mais restritivo, né, e fica um pouco mais adequada no sentido do vigor e do porte para ser usada como muda lá na frente do outro ano, né. Então é um uso bem homeopático aí, de acordo com a visão de planejamento antecipada, né, é um manejo. Nós tivemos na prática, o próprio Didói acompanhou no começo aí, essa cana roçada, ela volta a buscar uma mesma cana plantada no mesmo período, ela passa lá na frente, mesmo roçada, a produzir até igual ou um pouco mais que a outra que passou pelo período de estresse do inverno, né? Então, funciona hoje como dispositivo para preparar algumas mudas estrategicamente aí. Ótimo. Esse é um ponto interessante, né? Falando de tecnologia como um todo, mas usando esse gancho, né? É uma coisa que pode contradizer a outra, né? Quando a gente fala de muda sadia, daqui a pouco nós estamos falando de roçar com equipamento mecânico que pode disseminar uma doença, né? Então, esses pontos, essas contradições que nós temos que estar sempre muito ligados e saber mitigar essa questão, né? Eu acho que a prática da roçagem ela é muito feita em relação a ambientes onde o inverno é muito acentuado, com falta de água, né? Mas, já que nós estamos falando de tecnologia como um todo, enfatizamos muito a questão da muda sadia, tomar esses cuidados devidos aí, uma desinfecção aí. Ela é sempre um jeito de consertar alguma coisa que ficou mal feita, né, cara? Se puder evitar, melhor, né? É aquela fase de curva de aprendizado. Não é uma meta a ser buscada, né? E sim a ser evitada, né? Eu só quis tomar o ponto como que existem várias situações, né? Que às vezes a gente passa a tecnologia na frente, onde a gente não está com a base ainda sedimentada para consolidar aquela nova tecnologia. Própria bala de soqueira, né? Uma operação complicada de se ver, né? Também. Bom, a gente está chegando ao final, pessoal. Queria fazer só um breve relato aqui e também para futuros debates, discussões. A UFSCar, através do professor Alfredo Urashima e seus colaboradores, né, fitopatologista, ele publicou recentemente um artigo científico, né, onde mostrou que em 2018, né, 86% das amostras que chegam, amostra de ractismo das soqueiras, deram positivo, né? Então, é uma preocupação grande que eu queria colocar aqui. Saímos lá de 10 anos atrás, com 10%, e hoje as amostras que chegam, 86% com resultado positivo para a Leishmania, né? Leishmania chili, subespécie chili, que é uma bactéria que coloniza, né, o xilema, e é uma preocupação nossa, né, acho que de todos, pensando em muda sadia, visto que é uma doença que não tem sintoma, né, a gente não consegue enxergar isso, às vezes a gente só consegue ver a cana
com um desequilíbrio nutricional enorme, ou um desequilíbrio fisiológico, ou mesmo com sintomas de seca, numa condição que ainda não deveria estar, e me chama muita atenção esse tipo de resultado, né, de um laboratório. Eles também têm feito um trabalho muito importante em MPB, né, então, 45 dias, todo o MPB produzido, em 45 dias, já é possível fazer uma análise com qualidade para se determinar a presença ou não dessa bactéria, tá? Isso através de PCR. Ele recomenda aqui DOT-BLOT, estamos falando de sanidade de viveiro, né? DOT-BLOT seria sorológico, né? Ele é menos sensível, então aí seria para como, muda de como, enfim. Mas é algo que a gente precisa também nos preocuparmos, né? Essa é uma bactéria que sempre esteve presente no mundo inteiro, sempre trouxe queda de produtividade. Acho que a gente não poderia deixar de comentar aqui da nossa preocupação com uma informação como essa, né? Tá bom? Eu queria muito agradecer, Vanessa. Chegamos ao final, é isso mesmo? Conversa. Tá desligado o seu áudio aí, Vanessa. Eu tenho problema com áudio. Estamos em cima da hora já. Já estamos em cima da hora. Pessoal, nota 1000, parabéns a todos, gostei muito. Sérgio, Marcelei, Cássio, Rodrigo. Essa conversa, eu tenho certeza que foi de muita valia. Desculpem, não dá para responder todas as perguntas que estão aí. Acho que no próximo momento a gente pode estar respondendo isso, tá bom? Se quiserem fazer algum outro comentário breve, dá tempo, Vanessa? Um minutinho, sim. Alguém Rapidinho. quer fazer um comentário? Eu acho que é interessante a gente fazer um encerramento, né? A gente está aqui falando de inovação que nos levam à produtividade. Eu quero reforçar, que é o meu pensamento, a gente tentar analisar bem a inovação que a gente quer implementar, se nós não temos um pré-requisito antes de implementar essa inovação, tá? Se fosse tão simples assim, todos nós estaríamos com altíssimas produtividades, né? Porque tecnologia nós temos uma biblioteca aí que pode ser consultada constantemente, com o que deve ser feito, temos conhecimento. Então, inclusive, reforçar uma das perguntas que eu ouvi aí do nosso amigo José Betti, né? Que também nós temos que ter as equipes preparadas para absorver essas tecnologias. Então, eu acho que lembrar do tempo de escola, né? Onde nós tínhamos algumas matérias que eram pré-requisitos de outras situações, e para que eu fizesse a outra, implementasse a outra, eu precisaria ter passado nessa primeira. Eu acho que isso ainda acontece um pouco no nosso setor, tá? Então, esse recado que eu queria deixar, e agradecer mais uma vez ao DOP aí pela confiança, né, e pelo convite de poder ter participado com todos vocês aí desse seminário. Rodrigo, alguma coisa, Rodrigo? Não, acho que concordo 100% com o que o Cássio comentou. Acho que o básico é premissa. Se a gente tiver com o básico bem feito, obviamente a gente vai estar sempre procurando coisas novas para poder realmente ter as melhorias que a gente precisa. Porém, acho que a inovação faz parte hoje do mundo que a gente vive. Nós já fomos um setor taxado de resistente a inovações, e a gente, nos últimos anos, vem evoluindo muito com relação a isso e vem tendo contato com ganhos que a gente talvez não tenha imaginado que a gente poderia ter. Então, acho que a inovação era importante dentro do contexto, mas, obviamente, que tem toda uma base que precisa ser cuidada, tem toda essa questão de pessoas que está citado aí nessa pergunta do José Betti. Então, acho que tem muita coisa para ser feita, e a inovação é mais uma delas. Então, esse é meu ponto de vista. E também, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui trocando ideias e pegando experiência com os colegas aí. Obrigado, Rodrigo. Sérgio, temos pouco tempo, né, Vanessa? Mas vamos lá, Sérgio, vamos aproveitar. Bom, rapidamente,
por mais que seja repisar o assunto, mas a formação da equipe é condição básica, né? A gente falou aí 2 horas de inovação, de tecnologias, e é uma dinâmica aí em 30 e poucos anos de usina que roda, cai no fator humano. Você pode dar o melhor equipamento, a melhor tecnologia, se a pessoa não tiver devidamente preparada, você não vai ter sucesso. E um pouco da matéria que o Cássio falou na Opiniões, nós temos que ver que tipo de inovação nós podemos trazer para a nossa unidade, pela região que a gente está, né, para usufruir da melhor maneira, né. A gente vê aí que inovar é a proposta de alterar aí um produto ou um processo, né, criar novos caminhos ou estratégias aí para ver oportunidades de ganho para a empresa, né. Então, é isso aí, ficar atento, olhar para fora, mas principalmente inovar no setor de RH. Nós temos que cobrar nosso pessoal diferente, nós temos que ser formadores de pessoas, porque um pouco que você investe nisso, você faz muito melhor do que você já tem, e a inovação que você traz é muito mais rapidamente incorporada e dando retorno. Então fica a mensagem aí que é aquela velha frase, empresas são pessoas, a gente vai trazer estrutura, trazer conhecimento, mas nós temos que ter um pensamento, um comportamento, uma postura de todos nós no dia a dia, né? Um grande abraço aí, obrigado pela oportunidade. E um abraço ao Salib aí, que eu esqueci de manifestar inicialmente, um grande parceiro da IP aí de vários anos. Prazer aí estar contribuindo e dividindo o palco aí com excelentes profissionais aí. Obrigado, Sérgio. Marcelei? Não, com certeza. Eu acho que o sucesso de qualquer projeto, eu falo que fazer faz. Agora, fazer realmente a diferença, além da capacitação, de trabalhar. Acho que travou, Antônio. Marcelei, desliga o seu vídeo, por gentileza. Acho que a gente pode concluir, né? Deve ter travado. Só para complementar, pessoal, eu quero parabenizar pelas discussões, excelente debate, agradecer a participação de todos vocês, Antônio, Sérgio, Marcelei, Cássio, Rodrigo, estão sempre prontos a nos dar todo o suporte, todo o apoio sempre que a gente precisa, e quero agradecer a todos os participantes aqui do chat que interagiram conosco, e convidar vocês, para vocês continuarem conosco às 15h45 no próximo painel industrial. Joia. Ok, obrigado aí, um abraço a todos. Sucesso. Um abraço. Valeu, obrigado. Agronegócio. Uma atividade que nos move, que está em nosso dia a dia e em nossos lares. Um agro que tem muitos rostos e muitas mãos. 1 em cada 3 brasileiros trabalham no setor. Pessoas que transformam o Brasil. Brasil, um dos maiores produtores do mundo. 1/5 do nosso PIB é agro, que é também cerca de 50% das nossas exportações. Somos os maiores exportadores mundiais de soja, açúcar, café e suco de laranja. E tudo isso atrelado a novas tecnologias e o compromisso com a sustentabilidade, gerando empregos, inspirando inovações, aproximando pessoas e criando conexões. O agro é mais que uma atividade, é nosso motor e nossa missão. Por isso, em todas as etapas da jornada do produtor, nós estamos lá. Seja na hora de planejar, plantar, cuidar ou colher. Do produto ao plantio, do manejo à colheita, em casa ou na fazenda, dentro e fora do campo, conectados. E motivados pelo desejo de colher sempre melhores resultados, unindo esforços, trocando conhecimentos, inspirando pessoas e ajudando a alavancar cada dia mais o agronegócio. Syngenta e você, conectados.